Boa tarde, mais uma semana começando por aqui e inverno também, né? Que hoje é o primeiro dia do inverno, pois é. Desci com a Gaia agora há pouco, foi eu descer, caiu uma chuva, mas passou em 2 segundos, assim. Foi o tempo de andar até o portão e a chuva passou. Nosso inverno, né? Não sabe se fica sol, se chove, se faz frio, se faz calor. Mas enfim, conseguimos dar nosso passeio. E hoje nós vamos falar de dicas aqui para você, começando a semana com dicas boas para que você possa refletir sobre o assunto. E nós vamos falar sobre redes sociais, sobre televisão, sobre mídias e notícias. É importante. Então vamos lá. Lembre de compartilhar essa live, você que está assistindo, e enviar para os seus amigos. Isso leva para eles também esse conteúdo, né? De repente, quem sabe, não será útil para a vida deles. E se você está assistindo, curta conosco, aperte aqui no coraçãozinho, curta bastante, que isso traz mais visibilidade para a nossa live, ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre redes sociais, sobre mídias sociais, sobre televisão, notícias. Shirley, acabei de te enviar uma mensagem, tá? Lá pelo seu WhatsApp. Depois me responde, tá? Que bom te ver aqui. É uma boa semana. Então, hoje estamos falando sobre redes sociais, mídias, notícias, televisão. E eu queria começar perguntando para você quanto tempo você gasta no celular. Não é trabalhando, às vezes respondendo mensagem, essas coisas, mas olhando redes sociais, acompanhando redes sociais. E além dessa pergunta, que bom, gostou do documentário? Que bom, é maravilhoso, eu achei ele maravilhoso, estou até querendo ver de novo, achei muito legal. Que bom que você viu, que foi a nossa dica de ontem. Mas além dessa pergunta, quanto tempo você gasta com redes sociais, quanto tempo você gasta vendo televisão, vendo notícias, vendo novelas, vendo seriados, vendo tudo isso. É importante essa reflexão porque as mídias sociais, as redes sociais, né, televisão, tudo isso, tecnologia de uma forma geral, não é ruim, né? O problema é o uso que fazemos delas. Então, por exemplo, se você for lá olhar teu celular, ele te dá o tempo que você gasta conectado por semana, né? Por dia, por semana. É importante você fazer dar uma olhada. Quantas vezes as pessoas dizem para mim que não tem tempo para fazer as coisas, mas quando você vai olhar, às vezes você passou 4 horas no celular por dia. E aí, como que você não tem tempo para fazer as coisas, né? Se você tem tempo para ficar 4 horas no celular por dia. E aí você pode me dizer assim, mas eu tô me informando, é muito importante ficar informado, tô vendo o que acontece, tô acompanhando as notícias aqui. Será? Será que essa informação que chega para você é uma informação realmente útil? Claro, aí você vai dizer, mas você tá aqui no Instagram, né? É muito importante a gente filtrar, mas também a gente limitar o nosso tempo. Eu tô aqui no Instagram, eu divulgo a minha escola, eu divulgo o meu trabalho, mas eu vou te dizer, eu não gasto mais, assim, diria de meia hora por dia, a não ser na quinta-feira, que é 1 hora de live, né? Então eu fico aqui uns 20 minutos com vocês e eu para algum momento para postar alguma coisa e talvez em algum momento eu vou parar para responder, talvez não, né? Responder as pessoas eu sempre respondo, mas para olhar alguma outra coisa. Então, assim, 1 hora é com folga. Talvez se eu gastar com o Instagram por dia, sendo que eu estou muito mais trabalhando do que me permitindo me perder aí dentro dele, sabe? Então, quando tem alguém interessante para que você acompanhe, ou alguém que traga assuntos interessantes para você, que vai fazer bem para sua vida, muitas vezes essas pessoas vêm por indicação. Então, é interessante você entrar já direcionado para o que você quer fazer. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas entram para fazer uma determinada coisa, isso no WhatsApp, no Instagram, eu não uso a outra rede social além do Instagram. Mas as pessoas entram para fazer uma coisa e se perdem lá dentro. E quando vão ver aquilo que elas gostariam de ter feito, fica esquecido,
né? Entra para fazer alguma coisa, postar alguma coisa, responder alguém, aí vê lá uma mensagem interessante, que às vezes nem é tanto, e aí começa a ficar lá acompanhando a vida das pessoas, né? E aí passa um tempão, ficou ali praticamente sem produzir nada, sem agregar nada de útil para a vida, só acompanhando as vidas das pessoas e muitas vezes aumentando uma sensação de frustração, porque sempre ali, né, parece que a vida do outro é melhor do que a nossa, né? E não ajuda nem um pouquinho para que você possa usar o seu tempo de uma forma mais inteligente. E a televisão é um pouco a mesma coisa. A gente assistir seriado é muito bom, eu adoro assistir um filme bom. Seriado eu não curto, porque eu detesto me sentir presa, né? E um seriado que não acaba nunca, né? Você fica ali preso pro resto da vida, esperando aquilo acontecer. Eu não gosto dessa sensação. Confesso que tem alguns seriados que eu assisti que me disseram que eram bons. Um deles que eu amo é o The Crown. Mas assim, 3 seriados no máximo é o que eu acompanho e chega, e deu, né? Porque senão a gente fica escravo daquilo, né? E o mesmo acontece com a novela. Você fica escravo daquilo. E aí a das 6, a das 7, a das 8. E aí quanto tempo passa da sua vida que você, ao invés de estar produzindo, está utilizando o seu tempo de uma forma inteligente, está pensando na sua vida, nas coisas que você quer para você, está se sintonizando com algo que vibra mais alto, você está ali em frente à televisão, deixando aquele monte de informação entrar, muitas vezes sem filtrar, porque você está totalmente ali descontraído, então entra tudo. E sabe o que é pior? Aquilo vai determinar o seu comportamento. Porque o nosso comportamento nós aprendemos pelo que nós vemos, pelo exemplo. E se o seu exemplo são seriados e novelas e coisas assim, que exemplos você está tendo como referência? Porque é ciúme, é guerra, é assassinato, é mentira. Os temas são todos esses. Então é disso que você quer preencher a sua vida? É bem profundo isso, é para pensar mesmo com o que você quer preencher a sua vida. É com esse tipo de informação. Depois a gente não sabe por que nós ficamos tristes, frustrados, deprimidos, chateados, ou não temos inteligência emocional, porque não tem inteligência emocional na televisão, né? Você não vê uma pessoa, né? São raros, claro que existem filmes muito bons, séries muito boas, mas são raras aquelas que te botam pra cima, te fazem você se sentir, sair dali flutuando. A maioria é guerra, é conflito, é ciúme, é tragédia, é vingança, né? São todas essas coisas. Pra que você precisa disso na sua vida? Claro, não quer dizer que você não vai assistir isso nunca. Eu assisto às vezes aqui com o Edu para acompanhar em algum tema ou outro, não que eu goste muito. Mas, ok, uma vez ou outra tudo bem. Nós sabermos dosar e termos consciência de que nós estamos escolhendo é fundamental. Agora, você ir naquele automático, sabe? Todo dia a mesma coisa, sem você se questionar sobre aquilo, sobre a necessidade daquilo, sobre a frequência com que você coloca aquilo na sua vida, aí já não é mais inteligente. Você sabe que quando eu era pequena, existe um filme a respeito desse livro, tá? Eu acho que eu devia estar na 3ª série e o colégio, né, dava leituras pra gente, né? Pedia pra nós lermos livros, né? E aí me passaram um livro pra ler na escola. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos, 9 anos. E você sabe como é que era o nome do livro? O nome do livro era O Vidiota. E o livro contava a história de um rapaz que ele ficou preso. Eu não lembro porque, poxa, eu tinha 8 anos, né, gente? Mas a mensagem do livro era a seguinte: o rapaz, ele ficava o dia inteiro dentro de casa vendo televisão. E tudo que ele entendia do mundo era baseado na forma como ele percebia pela televisão. Então, ele era completamente alienado da realidade, no sentido de como se relacionar com as pessoas, como agir com as pessoas, como conquistar seus objetivos, conquistar suas coisas, porque ele era completamente... O comportamento foi completamente moldado no que ele assistia na televisão. Então ele se sentia super culto, porque ele tinha acesso a um monte de informações, mas não tinha nenhuma habilidade
sociocomportamental, não conseguia se relacionar com as pessoas. E aí tinha o desenrolar lá do livro. E eu acho que tinha uma história de não sei se estou misturando as estações, tá? Mas eu acho que tinha a história de um jardineiro que cuidava da casa e que foi quem foi mostrando para eles outras coisas. Não sei se era exatamente assim. Mas existe um filme. Fizeram um filme desse livro, muitos anos depois. Então, não é a nossa dica de filme hoje, né? Foi ontem. Mas vale a pena você procurar esse filme e assistir, que se chama O Videota, né? Videota, né? Vídeo idiota, vidiota. Então, como nós ficamos idiotas, bobos, né? Quando nós estamos permitindo o tempo todo que as informações entrem sem filtro. Redes sociais e televisão. Então, você precisa filtrar, né? Você precisa determinar o tempo que você vai dedicar a isso no seu dia a dia. Já disse isso aqui algumas vezes em outros momentos, da importância de você não acordar e imediatamente abrir o celular e mergulhar nas redes sociais. Não faça isso. Não acorde e vá para frente de uma televisão ver noticiário. Gente, é a pior coisa que você pode fazer pela sua qualidade de vida. Porque de manhã o corpo tá em totalmente repouso, né, durante toda a noite. E quando você acorda, cada vez que você acorda, é como se você estivesse renascendo, sabe? Você está despertando para a vida. Quando você dorme, durante o sono, você assimila um monte de coisas que aconteceram no seu dia. Então, você é uma outra pessoa de manhã. E aí, é importante você se dar o tempo de se perceber de manhã. Perceber a sua respiração. Já te falei aqui para vocês fazerem uma prática. Já tem prática aqui de alongamento para vocês fazerem pela manhã. Bota uma música gostosa, deixa a vibração subir, vai fazer um café da manhã gostoso, vai dar uma caminhada, sabe? Se permita o despertar, porque depois o resto do seu tempo vai ser muito mais produtivo, porque você está com muito mais foco, muito mais atenção. Você teve tempo de organizar a sua cabeça e as suas escolhas. Porque quando você tem esse tempo de manhã, o pensamento se reorganiza, todo o seu corpo se reorganiza para aquele dia. Então, você sabe exatamente como que você quer viver aquele dia, né? Mesmo que seja uma intuição. Mas, às vezes, até as ideias se organizam de tal forma e você tem os insights, né? Que nada mais é do que a intuição, do que fazer naquele dia. Então, é muito importante essa pausa pela manhã. Não acorde, já saia enfiando um monte de porcaria para dentro de redes sociais. Tem coisas que são boas? Tem, mas a maioria não é. Entre lá para você ver o que te interessa de fato no momento certo, que não precisa ser de manhã cedo quando você acorda, né? Não tenha o hábito de ficar com a televisão ligada o tempo todo, isso é desesperador, né? Além da energia que flui da televisão, né? E lembre que estamos sendo observados o tempo todo, né? Ainda vem toda aquela informação negativa, porque notícia boa ninguém dá, né? Só notícia ruim que as pessoas dão. Sabe por quê? Porque notícia boa não dá ibope. Se a televisão começa a mostrar só coisas lindas e falar bom dia, tenha um lindo dia maravilhoso, vamos pensar em coisas boas, não dá ibope, ninguém vai ligar a televisão, sabe por quê? Infelizmente as pessoas gostam de drama, infelizmente as pessoas gostam de notícia ruim e fica todo mundo ali querendo se alimentar daquilo. Não tem como a gente ir pra frente desse jeito, sabe? Então, dê um tempo de televisão. Eu me lembro uma vez que eu me mudei, isso foi em 1998. Eu me mudei de um apartamento para o outro no Leblon. Eu morava no Leblon nessa época. E era um problema naquela época, né? Não tem a tecnologia de hoje. Então, para você ter instalação de antena, né? Para pegar os canais abertos, Globo, SBT e não sei mais o que, era uma dificuldade. Eu resolvi que eu não ia botar canal aberto nenhum, então eu tinha uma televisão e um videocassete na época. E eu usava a televisão só para o videocassete. Eu fiquei 2 anos nesse apartamento que não tinha... Era complicado de instalar, a antena até dava, mas eu não quis me estressar com isso. Então eu fiquei sem televisão. E eu só usava a televisão para ver filme. Então assim, eu ficava a semana inteira sem ver televisão. E olha que coincidência, foi exatamente nessa época que eu comecei a praticar. Eu comecei a praticar em 1999.
E eu ficava a semana inteira sem ver televisão, sem ver nada. E às vezes um dia ou outro na semana, mas às vezes era muito corrido, né? Porque eu trabalhava com publicidade nessa época. Oi, Simone. Então era mais no fim de semana mesmo. Eu ia na locadora, pegava os 2, 3 filmes bons e era o que eu via de televisão no fim de semana. E vou dizer outra coisa pra você. Nessa época, o telefone celular estava começando. E você tinha que ter telefone fixo em casa. E do lado do meu apartamento, eu morava no térreo nessa época, em frente assim da minha janela do outro lado da rua tinha um orelhão. E naquela época você pagava por linha de telefone, né? E aí eu falei assim, quer saber? Também não vou ter linha de telefone, não vou ter nem televisão e nem telefone. E eu fiquei 2 anos sem telefone e sem televisão. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a sua vida sem isso? E como é que eu fazia? Eu tinha um bip, na época se usava bip, eu não sei se você lembra disso, se é da sua época, mas eu tinha um bip. E o bip é assim, a pessoa ela liga para a central do bip e manda uma mensagem, né, pro bip. Então ela aparece aquele texto no bip, né? Depois vê completo. E aí eu tinha o bip. Então minhas amigas queriam falar comigo, meus amigos, quem quisesse falar comigo, mandava uma mensagem no meu bip. Eu descia ali no orelhão na frente de casa e ligava quando eu estava afim. Sabe que eu me senti completamente assim, liberta. Porque não tem luxo maior do que você falar com as pessoas quando você está afim, né? A pessoa o tempo todo ligando para você, o teu telefone tocando o tempo todo e você atendendo o telefone. Pelo amor de Deus, isso é uma invasão de privacidade absurda. E as pessoas não têm noção disso. O meu celular, ele mora eternamente, eu já falei isso para vocês, no não perturbe. Não existe possibilidade dele tocar, a não ser que seja uma outra pessoa que eu habilitei para que eu pudesse tocar mesmo com não perturbe, né? Mas são 2 pessoas, mais ninguém. Fora isso, os meus despertadores é o que toca, o meu despertador como lembrete das coisas que eu tenho que fazer, que eu já contei aqui para vocês. Mas ele tocar, ele não toca. E se tocar às vezes, né, quando tá aqui, por exemplo, agora, né, eu tô com o telefone ligado, né? Então, se entrar uma ligação, vai tocar. Eu desligo na hora se eu não tiver o nome daquela pessoa registrada, né? E às vezes, se for alguém que eu conheço e eu não puder atender naquele momento por estar ocupada, eu vou mandar uma mensagem, te ligo daqui a pouco. A gente não tem que estar disponível para as pessoas na hora que elas querem falar com a gente. Você tem que saber organizar e se priorizar para saber se naquele momento é o momento que você está falando com alguém ou não. Não é porque a pessoa ligou que você está lá disponível, né? Mas são luxos, tem que se trabalhar bastante, né? Porque às vezes a pessoa é tão ansiosa, me ligou, deixa eu ver o que a pessoa quer falar. Não tô preocupada com o que o outro quer falar. Tô preocupada com o meu tempo e com as coisas que eu tenho que fazer, né? E na hora que eu puder dar atenção, eu vou dar atenção, toda a atenção. Mas 100% de atenção, não é aquela atenção dividida ou preocupada porque eu tô fazendo outra coisa e a pessoa tá me atrapalhando. Então, essas coisas todas são coisas interessantes para nós refletirmos. Lá, antigamente, né, a Nárbia tá falando, hoje eu vivo sem TV e é maravilhoso. Não tem a menor dúvida. A TV aqui em casa, a gente liga para ver um filme de noite. Às vezes eu adoro ver History Channel, tem um ou outro programa que eu gosto muito de ver. Mas assim, quando eu acabei tudo que eu tenho que fazer, estou tranquila nesse momento, deixa eu ligar e ver um pouquinho de History Channel. Fora isso, não vou ficar ligando só porque a televisão tem que ficar ligada, né? Tem pessoas que acordam e a primeira coisa que elas fazem é ligar a televisão, elas não sabem nem o que elas vão ver, mas tem que ter aquele som da televisão. Gente, isso é péssimo. Péssimo para sua cabeça, péssimo para sua organização mental, porque mesmo que você não esteja prestando atenção, você está absorvendo tudo que está sendo falado ali. Não tem essa de achar que eu vou filtrar o que eu quiser. Não existe isso, porque uma vez que aquilo está sendo emitido, o seu subconsciente está absorvendo aquela informação. Então lembre, isso vai determinar o seu comportamento, isso vai determinar as suas atitudes. Você não está se permitindo ter escolhas. Então,
pense nisso, tá? Porque lembre que tudo que nós nos alimentamos com tudo que nós comemos, sentimos e pensamos, né? E no caso, se você não está prestando atenção e algo está sendo falado, é muito mais fácil daquilo estar entrando no seu subconsciente do que se você estivesse prestando atenção, né? Então, às vezes as pessoas acham que só ligar a televisão e deixar ali não tem problema nenhum. Não, mas aquilo está entrando lá no seu subconsciente e está constituindo suas crenças, seus medos, seus desejos, está constituindo tudo aquilo. Então, pense, lembre, seja uma pessoa que escolhe e não que é escolhido, né? Bota lá qualquer coisa e deixa qualquer programa, qualquer coisa entrar na tua cabeça. Deu uma travada aqui. Não vale a pena. Então, eu fiz essa experiência de ficar 2 anos sem televisão e sem telefone, só com meu bip. Foi uma experiência incrível, mostra como nada disso é necessário. Eu ainda, não é reluto, mas eu ainda tento ficar longe dessas coisas, principalmente do celular, apesar da gente precisar tanto para trabalhar. Mas é muito pouco tempo que eu me dedico a ele, a não ser o WhatsApp ali no caso de trabalho, porque a gente tem que dar atenção a muitos alunos, instrutores, coisas que precisam ser resolvidas, então eu resolvo por ali pelo WhatsApp. Mas se eu pudesse, se eu não trabalhasse com isso, né, que precisasse do WhatsApp, por exemplo, que é o que eu uso mais para trabalho, e não fosse uma pessoa que tem que trabalha com informações, né, que a gente possa levar para vou aqui de novo. Se o meu trabalho não dependesse, claro que hoje em dia, redes sociais todo mundo precisa para divulgar o seu trabalho porque é o caminho, tá? Mas fora isso, eu não usaria para mais nada, sabe? Se eu pudesse, eu não usaria para mais nada, porque é um tempo que absorve, que consome de você, um tempo precioso de vida, que você poderia estar vivendo, fazendo outras coisas. Lembra lá do John Lennon? A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos, né? Então vamos ficar atentos à vida que acontece e como ela acontece, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o que a Nárbia está falando aqui. Minha mãe pira dentro de uma casa sem TV. Ela e a torcida do Flamengo, né, Nárbia? É praticamente todo mundo. A minha mãe fica o dia inteiro, pelo menos é missa, né? Mas ela fica vendo missa e novela. Mas mesmo assim não acho que ajuda. Vamos ler um bom livro, né? Vamos estar com pessoas, vamos pensar em ideias. Lembra de novo daquela frase, né? Que eu tenho uma frase, eu não sei o autor, mas que diz: pessoas burras falam de pessoas medíocres falam de fatos, pessoas inteligentes falam de ideias. Então vamos estar no mundo das ideias, né? E não no mundo das informações, porque dependendo da informação, aquilo não vai inspirar suas ideias. Claro que há exceções, já falei, mas de uma forma geral, não. E lembrando que notícias, né, reportagens, notícias, né, eu vejo as pessoas falarem assim, a importância de a gente ficar atualizado. Atualizado de quê, gente? Não existe nenhuma notícia baseada em fatos reais, porque tudo manipulado, tudo tendencioso, nenhuma notícia que chega para você é verdadeira, nenhuma. Então, assim, perder tempo vendo notícia é querer ficar ali no mundo dos fatos, que é o mundo da mediocridade, né? Pessoas burras falam de fatos, pessoas burras falam de pessoas medíocres falam de fatos, pessoas inteligentes falam de ideias. Então vamos nos esforçar mais para falarmos de ideias, né? E para isso a gente precisa mergulhar em nós mesmos, nós precisamos de um pouquinho de silêncio, de um pouquinho de organização mental, nós precisamos de conexão, né? E essas coisas não nos permitem entrar, fazem com que a gente fique o tempo todo daqui para fora, só enchendo de porcaria lá dentro. Enfim, acho que já falei demais, né? Então amanhã nós temos mais um encontro aqui, 12h07, e amanhã é dia de eu falar sobre algum assunto que você envie para mim. Então fico aguardando aí, quem tá aí hoje, manda para mim sobre o que vocês gostariam de falar, pode ser por direct, tá? E aí a gente conversa. Agora que eu vi que a Nárbia botou aqui, né? Minha mãe quase não pira dentro de uma casa em TV, por isso ela quase não vem me visitar. Pois é, né? Como a minha não mora aqui, quando a gente tá junto, eu
eu relaxo, né? E deixo ela ficar ali o dia inteiro na televisão, né? Mas para conviver o dia inteiro ali com a pessoa com a televisão ligada, realmente é de deixar qualquer um louco, se você não tem esse hábito, né? Enfim, é isso, gente. Até amanhã. Um beijo grande e uma ótima semana para vocês.